Pessoal, vamos começar a coletiva aqui com o Marcelo Cabo. Por favor, André Isaac, pode abrir. Alô, Marcelo Cabo, André Isaac, Público TV. Marcelo, o Ferrarese vai embora? Essa é a pergunta direta. E qual é a importância dele para o grupo se você vier perder o jogador? Que informações você tem nesse sentido? Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu de antemão já quero desejar a todos um Feliz Natal, um Natal abençoado aí para todos, para a família, né? Que no final às vezes alguns saem no meio da coletiva por compromisso profissional, mas eu queria deixar já a minha mensagem de Natal a todos da imprensa, que Deus abençoe, que tenha um Natal próspero, um feliz ano novo a todos, que a gente possa rapidamente passar por esse momento difícil que nós estamos passando por causa da pandemia e que a gente tenha um 2021 abençoado aí com muita paz, tá? Obrigado sempre pelo carinho de todos vocês. Cara, a situação do Ferrarese é o seguinte: ele é um jogador que tem contrato com o Atlético, né? Ele está treinando normalmente. Eu conto com ele para o jogo do Grêmio. Hoje o Ferrarese é um jogador titular. E essa questão de transferência, o staff dele tem que tratar com o Atlético e o atleta tem que estar focado aqui no dia a dia, no trabalho e no próximo compromisso diante do Grêmio, porque ele é um jogador que hoje ele é titular, ele recuperou a titularidade dele dentro do campo, fez 2 grandes partidas entrando contra o Ceará e contra o Fluminense, e eu conto com o Ferrarese na sequência da competição. Então, na minha opinião, ele tem que ter foco aqui no trabalho, concentração no trabalho e a situação de transferência que ele deixe com o staff dele tratar junto com a diretoria do Atlético, e a gente precisa focar nesse jogo do Grêmio na sequência da competição. Ele é um jogador muito importante, né, dentro de todo um conceito, dentro de todo um contexto. Ele é um jogador de uma característica diferente dos nossos extremos, dos nossos beiradas. E a equipe com ele, com o Rato, no último jogo encaixou muito bem, desde a entrada do Ceará. Então, na minha visão, ele é um jogador importante em todo o contexto para o Atlético. Natália? Marcelo, boa tarde. Feliz Natal para você, para sua família. Que Deus abençoe a sua ceia, que será rápida, né? Vai ter que fazer a ceia e já viajar. Marcelo, você disse que o Ferrarese recuperou a titularidade dele, né? E nesse último jogo, você promoveu a entrada de alguns jogadores, fez algumas mudanças. Natanael, o Pereira entrou porque o William Maranhão estava suspenso, o Wellington Rato. E esse problema que você tem agora, já que todos foram bem no último jogo, eles continuam como titulares ou naturalmente os outros que eram titulares retornam para essa próxima partida? Ô, Natália, obrigado pelo carinho, Feliz Natal para você, para sua família. É uma dor de cabeça saudável, e o papel do treinador é potencializar cada jogador para que a gente tenha uma gama de opções para escalar aquilo que é de melhor para cada partida, e a gente está conseguindo fazer isso aqui no Atlético. A gente está potencializando jogadores até que estava sendo pouco utilizado, para que eles possam estar no mesmo nível de outros jogadores, e aí sim, a cada jogo eu entender o conceito tático e individual de cada jogador para que a gente possa dar uma sequência. Eu sempre gosto de trabalhar com uma equipe base, né, fazendo as mudanças pontuais, ou por questão tática, ou por questão técnica, mas eu te garanto que todos os jogadores que entraram muito bem. A gente vai precisar fazer uma troca por questão de cartão, né, com a ausência do Zé Roberto, e temos agora fazer as opções táticas, né? Então, diante daquilo que a gente tem observado do Grêmio, vamos tentar potencializar uma equipe competitiva para que a gente possa buscar os nossos objetivos lá em Porto Alegre no domingo. Arthur Magalhães. Professor Marcelo Cabo, antes de mais nada, boa tarde, um Feliz Natal para o senhor, para toda a comissão técnica, os profissionais do Atlético, companheiros de imprensa, e também estendo a toda a torcida atleticana ligada nesse momento. Bom, o Atlético Goianiense, em certo momento do campeonato, chegou a ser cogitado por parte da imprensa
como um possível candidato a uma fase pré-Libertadores. Só que esse sonho foi se desfazendo ao longo de alguns resultados que acabaram deixando o time um pouco distante desta faixa tão desejada. Mas essa semana nós tivemos até um jornalista bastante renomado, grande nome da imprensa nacional, Galvão Bueno, elogiando o Atlético e falando, olha, se times como o Corinthians e demais equipes podem ser apontadas como equipes candidatas à pré-Libertadores, o Atlético Goianiense também está jogando bom futebol. Eu queria saber de você o quanto é importante vir um elogio deste a nível nacional, talvez até mesmo internacional, em um momento tão importante para o senhor no Atlético. Arthur, Feliz Natal para você, para toda a sua família. Claro que você recebe, o seu trabalho recebe um elogio de um jornalista da magnitude do Galvão Bueno, né? A gente fica feliz com esse reconhecimento, mas a gente precisa continuar trabalhando e provando cada vez mais e crescendo dentro da competição. Mas a sua pergunta ela é muito apropriada, porque eu vou te dar um exemplo. Hoje eu estou na Série A, mas eu não posso esquecer de onde eu vim e tudo que eu caminhei para chegar até aqui, desde o Sub-13 do Olaria em 1999. E é mais ou menos o que acontece com o Atlético. O meu primeiro jogo foi um baita de um resultado contra o Flamengo no Maracanã. A gente empata com o Flamengo jogando bem, mas só para refrescar a memória de todos, no jogo seguinte, a gente foi para o jogo do Sport na zona de rebaixamento. É importante que a gente continue sonhando. A gente sonha alto, mas essa competição é uma competição muito traiçoeira. Tem equipes que ficaram 10 jogos sem vencer, 5 jogos sem vencer, tem equipes que ficaram 10 jogos com uma vitória. O Atlético mesmo, quando eu cheguei, estava 5 jogos sem uma vitória. Então a gente precisa ter os pés no chão. Todos precisam ter os pés no chão, saber aonde a gente estava há pouco tempo atrás, o que a gente trabalhou para fazer a recuperação dentro da competição. Claro que a gente almeja chegar aos 45 pontos muito rápido, o mais rápido possível. E depois do 45 pontos, sim, a gente vai se atirar numa competição internacional. Mas a gente não pode deixar que esse bom momento que a gente está vivendo, com o mérito do trabalho, principalmente com o mérito dos jogadores, dos atletas, que eles são o artista do espetáculo, os protagonistas, entender que com a última rodada, alguns adversários que estavam na parte de baixo da tabela venceram e se aproximaram um pouco mais. Então a gente precisa ter muita tranquilidade nesse momento, muito equilíbrio. A gente vai viver agora um momento atípico na história do futebol. O futebol brasileiro, eu não me lembro, no passado recente, ter viajado em época de Natal, de Réveillon. Então a gente vai misturar nosso trabalho com as festividades. Então a gente precisa estar com a luz alerta ligada, a luz amarela, para que a gente possa ter muita atenção a esse momento que a gente vai viver, a competição entre Natal e Réveillon, para que a gente não perca o foco, não perca a concentração, para que a gente continue evoluindo dentro da competição. Alexandre Ferrari. Boa tarde, professor Marcelo. Feliz Natal para o senhor, para toda a família. Ainda nesse sentido, assim, da pergunta do Arthur, mas pensando que o Atlético hoje ele está com uma pontuação e ele está com um momento bom no campeonato, ao ponto de, fazer conta para entrar no G8, no G6. Vencer um time que está lá em cima, o Grêmio, não é parte de um caminho que o Atlético pode ter para ele se consolidar nessa disputa, que seja maior até de só buscar os 45 pontos. Parte desse processo de chegar numa luta de disputa de vagas internacionais é vencer adversários que estão lá em cima? Exatamente, Alexandre. Nós estamos trabalhando para isso, né? A gente vai trabalhar bastante. Nós vencemos agora 2 grandes adversários, que foi o Ceará fora de casa e o Fluminense, que estava brigando pelo G4. Então a gente vai fazer uma preparação para tentar buscar uma vitória lá em Porto Alegre. O Atlético, eu já falei, ele tem um comportamento similar dentro e fora de casa. A gente sabe a força do Grêmio dentro do seu estádio. É um time que tem uma invencibilidade aí de mais de 10 jogos dentro da Série A, mas a gente tem que trabalhar para poder pensar grande, chegar lá e buscar uma vitória diante do Grêmio. Sabemos que não é fácil, é uma equipe muito forte, muito renomada, muito bem treinada pelo Renato, mas a gente tem que ter ambição, tem que sonhar, tem que pensar alto e buscar os nossos objetivos com muito trabalho. Felipe André. Boa tarde, Marcelo Cabo.
até aproveitando para desejar Feliz Natal para você e sua família. Cabo, você estava destacando a campanha recente do Grêmio, né? O Grêmio estava numa ascensão, ficou uma boa parte de jogos sem poder perder aí na primeira divisão, mas que veio de um tropeço na Libertadores e que hoje, por exemplo, tem a semifinal contra o São Paulo na Copa do Brasil. Esse é o melhor momento para enfrentar o Grêmio? Felipe, uma equipe que disputa 3 competições paralelas, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, é difícil chegar nas 3, né? O Grêmio vem num momento muito bom no Campeonato Brasileiro, brigando aí até pelo título, e hoje tem uma missão diante do São Paulo pela uma semifinal de Copa do Brasil. Então, você perder uma classificação contra o Santos dentro da Vila Belmiro é um resultado que pode acontecer, dentro de um prognóstico. Então, o Grêmio não enfraqueceu pela eliminação da Libertadores. O Grêmio continua forte e aí brigando por 2 títulos, que é da Copa do Brasil para o Campeonato Brasileiro. Então, ele não enfraquece por causa da eliminação. Pelo contrário, a responsabilidade dele aumenta desde que ele é eliminado numa competição da magnitude da Libertadores e tem 2 grandes competições pela frente. William Romeu. Marcelo Cabo, boa tarde. Feliz Natal para você também, todo mundo do Atlético. Aproveitando o gancho da pergunta do Felipe, queria saber de você como você vem trabalhando na equipe do Atlético, né, para enfrentar um Grêmio. Se vocês esperam eles como força máxima ou com um time misto, né? Misto que já está dividindo as atenções com a Copa do Brasil e semana que vem tem um jogo de volta. A gente vai analisar, né? A gente tem até sábado para definir algo e eles vão jogar hoje. Mas eu costumo dizer o seguinte: o jogador, para fazer parte do plantel do Grêmio, ele tem que ser um jogador de alto nível. Então, se o Grêmio jogar com a equipe titular, ou se ele for poupar alguns jogadores e uma equipe alternativa, o Grêmio sempre vai ser forte. Quando você prepara um elenco do Grêmio de 20, 25 jogadores, eles são todos do mesmo nível. Alguns vivem um momento melhor momentaneamente, outros podem oscilar, mas o Grêmio é forte, independente da equipe que vai colocar em campo. Próxima pergunta com o Igor. Boa tarde, Marcelo Cabo. Feliz Natal para você, para toda a sua família, para todos do Atlético. Marcelo, como que vai ser enfrentar o Luiz Fernando, um jogador que foi importante para o Atlético naquela campanha de 2016, ele consolidou no Atlético no seu comando, foi importante vindo do banco e também jogando como titular. Como você vê essa evolução do Luiz Fernando no Grêmio? Eu particularmente fico muito feliz, né, em ver a ascensão de um atleta como a gente viu a ascensão do Luiz Fernando, né? Eu cheguei aqui, ele ainda era um jogador sub-20, em 2016 fui muito bem, né? Ainda muito jovem, 19 anos no Atlético, depois fez o Campeonato Brasileiro muito bom em 17, assim, deu uma alavancada na carreira dele, uma passagem muito boa no Botafogo, e hoje é legal ver aquele menino tímido que tinha até dificuldade para ir nas coletivas, era um pouco envergonhado. Hoje você vê o Luiz protagonizando numa equipe do tamanho do Grêmio e sendo um jogador de alto nível do futebol brasileiro. A gente fica muito feliz e também a dificuldade de enfrentar ele, porque ser um grande jogador, ser um jogador que evoluiu muito, né, como atleta, como homem, como jogador, e a gente espera que ele tenha sucesso na carreira dele e sabemos da dificuldade que é enfrentar o Luiz em qualquer oportunidade. Para fechar a coletiva com Pedro Henrique Geninho. Marcelo, forte abraço, boa tarde, Feliz Natal já antecipado para você, para toda a família. Eu vi você analisando muito a equipe do Grêmio e certamente para esse próximo jogo do campeonato, o Atlético, pela consistência no campeonato, é uma equipe que também já preocupa muito mais um time como é o Grêmio do que já foi em edições anteriores de campeonatos brasileiros. O que o Atlético tem de maior força no campeonato? O que você viu desde que você chegou no Atlético? Qual que é o maior poder do Atlético? E o que é a situação mais vulnerável que o Atlético tem, que sempre você busca corrigir o mais rápido possível? O ponto mais forte e o ponto mais fraco que você enxerga. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Geninho. Feliz Natal para você e para a família. Eu, quando cheguei no Atlético, claro que a gente analisa vários jogos, faz várias reuniões, tem uma análise coletiva e individual. E claro que eu entendi que o Atlético precisava de um equilíbrio maior entre defender e atacar. Tanto que os nossos números defensivos melhoraram bastante nos últimos 6 jogos depois da minha chegada, e é uma coisa que eu trabalho bastante.
E eu estou muito feliz que nos 2 últimos jogos a gente tem uma média de 4 gols em 2 jogos. Era uma coisa que me incomodava muito, era o poder ofensivo do Atlético. Criava bastante, mas não fazia os gols. A gente conseguia levar a equipe até o último terço ofensivo e não conseguia traduzir tudo isso em gols. E essa é fruto de muito trabalho. Eu também fiquei muito contente com as semanas abertas que tive para trabalhar a equipe. A gente acaba tendo sessões aí de 3, 4 semanas abertas. Aí eu posso, diante do bom trabalho que eu peguei do Wagner, do Eduardo e do João Paulo, dar continuidade ao trabalho deles e implementar o meu conceito. Então, hoje o Atlético é uma equipe muito equilibrada, sem a bola defender forte e com a bola propor, marcar linha alta, e os jogadores estão passando já a entender a minha ideia de jogo, o meu conceito de jogo, e a gente melhorou muito mesmo a questão defensiva. A gente melhorou muito a questão da saída de bola. Pelo menos desde a minha chegada a 6 jogos, o Atlético não oferta gols ao adversário, pelo menos no nosso campo defensivo, na saída de bola, ou seja com o goleiro, ou seja com o sistema defensivo, e a gente está muito mais eficaz na questão ofensiva, e precisamos melhorar mais, evoluir, e essas semanas abertas têm me ajudado bastante para que essa evolução da equipe seja contundente e a gente busque os nossos objetivos. De antemão, agradecer a todos vocês pela participação. Quero deixar uma menção especial à torcida atleticana, um Feliz Natal para a torcida do Atlético, uma torcida que eu tenho um carinho, um amor muito grande, eu sei que é recíproca, é verdadeira, e desejo aí um Natal de paz para todos vocês. Fiquem com Deus. Marcelo, até para aproveitar, o Humberto Castro, repórter da PUC, é aniversário dele amanhã, ele está ouvindo a gente aqui e solicitou que você mande um feliz aniversário para ele aí, que ele está te ouvindo e gosta muito de você. Humberto é um amigo muito querido. Humberto, deixar uma mensagem aqui para você de feliz aniversário, né? Você é quase um natalino, né? Por pouco, mas eu deixo aqui para você um feliz aniversário. Você é uma pessoa do bem, um profissional exemplar, hoje eu posso dizer que é meu amigo, então eu deixo aqui em nome de todos os atleticanos, em todo o clube, um feliz aniversário para você, que Deus te abençoe e que Ele realize todos os desejos do seu coração, e que você possa desfrutar esse dia junto com seus familiares, e aproveitando bastante ele junto com a sua família e com seus amigos. Que Deus te abençoe, meu amigo. Muita saúde, muita paz para você. Beleza, pessoal? Obrigado.